Amado mestre, é importante ter algum tipo de atitude em relação à vida? A melhor maneira de perder a vida é ter uma determinada relação quanto a ela. As atitudes se originam na mente, e a vida está além da mente. Atitudes são nossas fabricações, nossos preconceitos, nossas invenções. A vida não é nossa fabricação, pelo contrário, nós somos pequenas ondas no lago da vida. Que tipo de atitude pode ter uma pequena onda no oceano em relação ao oceano? Que tipo de atitude pode ter uma folha em relação à terra, à luz, às estrelas? Todas as atitudes são egoístas, todas as atitudes são estúpidas. A vida não é uma filosofia, a vida não é um problema, a vida é um mistério. Você deve vivê-la, não de acordo com um determinado padrão, não de acordo com um dado condicionamento, ou o que lhe disseram sobre a vida, você deve começar novamente, do nada. Cada indivíduo humano deveria pensar como se fosse a primeira pessoa sobre a Terra, ele é o Adão ou a Eva. Então você pode se abrir a infinitas possibilidades. Então você ficará vulnerável, disponível, e quanto mais vulnerável e disponível você estiver, maior será a possibilidade de a vida acontecer para você. Suas atitudes funcionam como barreiras, assim a vida nunca o alcança tal como ela realmente é, ela tem que se ajustar à sua filosofia, religião, ideologia, e neste próprio ajustamento, alguma coisa morre. Você acaba ficando com um cadáver nas mãos. Pode parecer vida, mas não é. E é isso que as pessoas têm feito através dos tempos. Os hindus estão vivendo de acordo com a atitude hindu, os muçulmanos de acordo com a atitude muçulmana, e os comunistas de acordo com a atitude comunista. Mas lembre-se de uma verdade básica e fundamental: a atitude não lhe permite entrar em contato com a vida tal como ela realmente é, a atitude distorce, interpreta. Existe uma antiga história grega, e um rei fanático possuía uma linda cama de ouro, extremamente preciosa, incrustada com milhares de diamantes. Sempre que havia um convidado no palácio, o rei lhe oferecia a cama. Mas ele tinha uma atitude singular: o convidado tinha que se ajustar à cama. Se o convidado fosse um pouco mais comprido, o rei o cortaria no tamanho devido. Evidentemente, a cama era tão valiosa que não podia ser trocada, mas o convidado tinha que ser cortado de acordo com a cama, como se a cama não existisse para o convidado, mas o convidado existisse para a cama. E é muito raro, é quase impossível encontrar um homem que se ajuste a uma cama pré-fabricada. A pessoa média não existe, lembre-se, a pessoa média é uma ficção, e a cama foi feita para uma pessoa de tamanho médio. O rei era um matemático, grandes cálculos haviam sido feitos antes. Ele tinha medido a altura de todos os cidadãos de sua capital, e essa altura foi dividida pelo número total de cidadãos. Ora, na capital havia crianças pequenas, jovens, velhos, pigmeus, gigantes, mas a média é uma coisa totalmente diferente. Não havia uma só pessoa, em toda a capital, que fosse realmente média. Eu nunca encontrei a pessoa média é uma ficção. Assim todo aquele que era convidado estava em dificuldades. Se ele fosse menor do que a cama, o rei tinha grandes especialistas que o esticariam até o tamanho certo. Esse deve ter sido o começo do Rolfing. Ida Rolf deve ter aprendido a técnica com esse rei. Evidentemente, os convidados morriam, mas não era culpa do rei, ele estava fazendo tudo com a melhor das intenções. Quando você tem uma determinada atitude em relação à vida, você acaba perdendo a própria vida. A vida é vasta, nenhuma atitude pode contê-la, é impossível colocá-la dentro de uma determinada definição. Sim, sua atitude pode incluir um certo aspecto, mas tratar-se-á de apenas um aspecto. E a tendência da mente é proclamar que dado aspecto é o todo, e no momento em que o aspecto é o todo, você perdeu a própria conexão com a vida. Então você viverá cercado por suas atitudes, em um tipo de casulo, encapsulado, e você será infeliz. Então você será infeliz. Então todas as suas assim chamadas religiões ficarão muito felizes, porque é justamente isso que elas têm dito a você, que a vida é infelicidade. Buda diz que o nascimento é infelicidade, que a juventude é infelicidade, que a velhice é infelicidade, que a morte é infelicidade, a vida nada mais é do que uma longa, longa tragédia. Se você começar a ter atitudes, descobrirá que Buda está extremamente certo, você será uma prova disso. Mas eu quero lhe dizer que a vida não é infelicidade. Não concordo absolutamente com Buda. A vida se torna um tormento, mas isso é criação sua, do contrário, a vida é uma eterna alegria. Mas, para você conhecer esta alegria, você tem que ouvir de coração aberto, de mãos abertas. Não se relacione com a vida de punhos fechados, cerrados. Abra suas mãos.
Vá para a vida com uma imensa inocência. As atitudes são astutas, você já decidiu de antemão, sem experimentar, sem experienciar, sem viver. Você já chegou a determinadas conclusões, e naturalmente, se essas conclusões já existem a priori dentro de você, você as terá confirmadas pela vida. Não que a vida as confirme, mas sua mente encontrará maneiras e meios, argumentos e fatos para sustentá-las. Eu lhe ensino uma vida sem qualquer atitude. Esse é um dos fundamentos da minha experiência. Se você quiser realmente conhecer aquilo que é, então abandone todas as filosofias, os ismos. Então vá de mãos abertas, completamente nu sob o sol, para ver o que é. No passado, acreditavam que nossos sentidos eram portas, que a realidade alcança, através de nossos sentidos, o nosso ser interior. Agora, as pesquisas mais recentes mostram uma coisa: nossos sentidos não são apenas portas, mas são guardas também. Somente 2% da informação tem permissão para entrar, 98% é mantida fora. Qualquer coisa que se opõe à sua concepção de vida é barrada, somente 2% se infiltra. Ora, viver uma vida de apenas 2% não é absolutamente viver. Quando se pode viver 100%, por que optar por viver apenas 2%? Você me pergunta, é importante ter algum tipo de atitude em relação à vida? Não é só importante, como é perigoso ter qualquer atitude em relação à vida. Por que não permitir que a vida tenha sua dança, sua melodia, sem qualquer expectativa? Por que não podemos ver aquilo que é, em si, em sua pureza? Por que deveríamos nos impor à vida? E ninguém mais será o perdedor. Se você fizer imposições à vida, você será o único perdedor. É melhor não rotular a vida, é melhor não lhe dar qualquer estrutura, é melhor deixá-la em aberto, é melhor não categorizá-la, não rotulá-la. Você terá uma experiência mais bela das coisas, terá uma experiência mais cósmica das coisas, porque as coisas não estão realmente divididas. A existência é um todo, uma unidade orgânica. A menor folha de grama, a menor folha de uma pobre árvore é tão importante quanto a maior estrela. A menor das coisas também é a maior, porque tudo é uma unidade, é um espectro. No momento em que você começa a dividir, você começa a criar linhas arbitrárias, definições, e é desta maneira que vamos perdendo a vida e o seu mistério. Todos temos atitudes, esta é a nossa angústia. Todos nós olhamos a partir de um determinado ponto de vista, por isso a nossa vida se torna pobre, porque cada aspecto pode, no máximo, ser apenas unidimensional, e a vida é multidimensional. Você deve ser mais líquido, mais fluido, deve derreter-se mais, fundir-se mais, você não está aqui para ser um sensor. Não há nada a ser resolvido. Não tome a vida como um problema, ela é um mistério tremendamente lindo. Beba-a, ela é puro vinho. Embriague-se com ela.